Salve, salve galera, mais um Saturnalha aqui pela TV do Correio da Manhã. Hoje, episódio 85. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite A todos. Estamos aqui hoje com o nosso vereador Marcelo Chitão, vereador aqui de Petrópolis. Um prazer te receber aqui com a gente. Prazer é meu, a honra poder participar do programa. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Pelo convite. De não ter nada melhor para fazer e ter vindo no nosso programa. É isso. Brincadeira, prazer, vereador. uma honra. Obrigado aí, vamos bater um papo Prazer aí é sobre meu, a tua cara. trajetória na cidade, Tá, ok. teu mandato aí na cidade de Petrópolis, teus projetos aí, que tem um projeto bem bacana, Pri. A gente vai tratar daqui a pouco aí. Mas antes disso, nós vamos falar do nosso Abre Alas, né? Aquele que começa o programa, o Caio na Rede com os assuntos da semana, aqueles que foram inusitados, aqueles que foram engraçados, um nem tanto, outros um pouco mais. O primeiro assunto, vamos colocar na tela, por favor, para o pessoal que está em casa aí, está nos acompanhando. Pedestre escapa por pouco de queda de árvore em Belo Horizonte. Essa daí foi bem bacana. Tem um vídeo que não precisa nem muito de ler aqui a notícia para vocês que estão em casa. O vídeo é bem inusitado. O cara tá passeando, tranquilo. É, olha lá. Diogo, imagina você lá de boa passeando, olha só. É, meu amigo. Um anjo. Carvalho, isso mesmo. Acho que é uma árvore de carvalho que caiu lá, Diogo. Tu falou bem a árvore, cara. Volta de novo lá, volta de novo. Eu não sei o que aconteceu com aquele carro ali. Caiu carvalho. Eu acho que aquela árvore é de carvalho, pelo que eu vi na... Diogo sabe. Diogo conhece de madeira, viu, Ele pessoal? O Diogo conhece de árvore, o Diogo conhece bem de árvore, ele falou carvalho de primeira. Você que está em casa escutou alguma coisa diferente? Não, é carvalho, ele que falou aqui, madeira que ele conhece, menino marceneiro. Desculpa, cara. Meu Deus É isso aí, pessoal que tá em casa, passeando, cuidado aí quando andando na rua, qualquer lugar aí ver árvore, né? Mas Eu tenho pavor de árvore, cara. Aqui em Petrópolis teve um caso ali perto do museu de uma professora que... Teve. Disso, que ela tava... De chuvarada, chuvarada. de ventania. Caiu em cima dela. Tô rindo assim, mas de nervoso, porque ela ficou internada um bom Ficou tempo. internado um tempão, verdade. Gente, mas ali foi questão o quê? De segundos, né? Sorte, isso pode chamar de sorte. Foi. mesmo. Foi, Eu Stone. acho que... Esse tá abençoado. Foi, rapaz, isso aí. Outro E aniversário, o cara né? passou batido e foi embora. Outra Parece que ele nem se sorriu e... De repente só viu o vídeo depois, caramba. Caraca. A ONU foi... De novo, bota aí, por favor, produção, mais uma vez. Rapaz, a ONU parece que quebrou no meio, né? Porque Gente. Belo Horizonte, é né? muito, né, cara? É muito rápido. Olha só, o cara demora mais, sei lá, 2 passos pra trás, ele tinha tomado uma arvorada na cabeça. Como é que seria o termo? Dessa árvore, gente. Vamos colocar o próximo assunto aí, por gentileza, na tela. Esse não precisou nem de ler. Esse é muito bacana, do passarinho. Pássaro invade igreja e tenta beber vinho que padre segurava durante a missa. Bota pra gente na tela aí, produção. Olha só que legal. O padre tá lá celebrando a missa. Já ficou meio encafifado. Parece até a Araramari, né? Parece um pouquinho. Acho que você é o irmão da Araramari, Diogo. O padre tá encafifado com ele. Já tá desconfiado. Tá. Ele tá olhando. Olha lá, ó. Ele, pô, Ele tá atento. vou pular, vou pegar. Medo. Cara, os bichos são muito interessantes. De vez em quando acontece alguma coisa nas igrejas, né? A gente sempre tá trazendo alguma coisa. Agora ele vai tentar dar uma golada. O Maritaca, padre né? dividiu o vinho. Esse padre é de... A maritaca, vai. É a maritaca. Deus dividiu o vinho, o padre não. O padre. E o próximo, pra gente fechar aí, uma coisa inusitada. Teve uma notícia dessa também há pouco tempo aí. Snoop Dogg lança seu próprio salgadinho de maconha com sabor de cebola. Olha só. O rapper Snoop Dogg, veterano de empreitadas gastronômicas, lançou seu próprio chip gin inspirado. Já lançou uma cachaça, tá vendo? Já lançou bebida. E agora tá lançando esse aí. Esse salgadinho aí. Gente. Quem lançou também recentemente, que a gente trouxe, foi o Mike Tyson, não foi? O Mike Tyson também lançou um salgadinho de... Meu Deus, já pensou? Será que foi sucesso? Não sei. Será que vai ser sucesso? O que tá dizendo aqui é que o petisco contém sabor de cebola e THC. Também tem um THCzinho no meio ali pra pessoa não passar... Olha aí. Não passar só no gosto da cebola. Que isso, O pessoal que tá assistindo a gente não tá fazendo apologia de nada. Só estamos dando a notícia
de que o rapper aí lançou o seu salgadinho, né? Então não vão Na verdade, entender ele aí. tem uma linha, né? Da erva, assim, né? É, Com né? várias coisas, várias. Ele é... Tem uma empresa, né? Especializada nisso. Lá nos Estados Unidos é um mercado, né? É. Um mercado assim que... Lá legalizado, né? Não são todos os estados, né? Mas, Os que são. enfim. Fica aí essa fato inusitado, né? Bota inusitado. Vamos fechando aí o Caiu na Rede de hoje com esse assunto e passo a bola pro Diogo aí, trazendo as informações do esporte da semana aí, né, Diogo? Bem Coisa rapidinho, boa. Coisa boa, bem rapidinho. Vamos falar do esporte. Bota na tela pra mim, esporte, produção. Muito obrigado. Primeiro time. Quem é o primeiro time? Nem eu sei mais quem é o primeiro time. Meu time é o Flusão. O Flusão que no último final de semana Deixou a desejar. virou cachorro de madame. Eita. Cada semana é um esfrega diferente. Não, que o nosso vereador é tricolor aí. Agora é mesmo. Mas eu queria perfeito, né? Não é teu dia, essa Diogo. é Mas eu vou decepção. falar, eu vi um pouco do jogo do Fluminense. O Fluminense estava irreconhecível contra o América. Não, nada deu certo. Fluminense. mesmo? Nada É engraçado deu que é uma característica do Diniz, né, rapaz? Com o passar do tempo, o time que ele treina começa a Eu já cair, escutei, eu até cair. falei isso aqui no outro programa, que eu tenho um camarada que é setorista do Fluminense, ele falou que os treinos do Diniz são muito intensos. Então, se você não tem um elenco para tu rodar, ele leva ao ápice o jogador. Então, chega uma determinada hora que Cara, não aguenta. Final não de aguenta. temporada, os caras não já vai tão- aguentar. Mas o Fluminense está na briga, o Fluminense está em quinto ou sexto, dentro dos 6 primeiros. O Fluminense está ali brigando por uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Tá acabando. Já. Tá acabando. O Flusão, acho que consegue, né? Acho que o Flusão consegue. Bota o segundo time na tela pra mim, produção, por gentileza. Que é o Vasco. O Vasco que no último final de semana venceu. Tinha aberto até no final de sábado 6 pontos, mas o Sport ganhou de 3-1 do Cruzeiro. E no próximo final de semana, às 4 horas, Sport e Vasco. Vai ser um jogão, hein? Pro Sport é uma final. Pro Vasco ainda não chega a ser uma final tão assim, porque se você simular os resultados, o Sport ganhando empata com o número de pontos. E o Vasco ainda continua dependendo só de si para Tu acha que subir. empata? Dá pra empatar? Eu acho que dá para ganhar. Dá pra ganhar? Mas o empate vindo de lá também não é um mau resultado. O Vasco tem os É. 2 jogos em casa subsequentes, que é contra Sampaio Correia e Criciúma. E fecha contra o Ituano. Assim, pra mim, vendo o desenrolar, pra mim subir os 4, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Não vai ter surpresa. Pelo que eu tô vendo dessa Série B, não vai ter muita surpresa não. Porque os outros times tiveram a oportunidade de passar tanto Vasco quanto Bahia e na hora teve que jogar mesmo, não conseguiram. Então, não, acho que não vai ter grande surpresa sobre isso. Bota outro time na tela pra mim, produção, que é o Belo. Poderoso O Belo. Ah, você tem que admitir. Não, Tem que Botafogo, admitir, Botafogo. Tem que admitir. O escudo é bonito, né? O escudo é Não bonito. cai mais, mas também calma que o Eu Botafogo... te falei que não ia cair, Eu lembra que eu falei? eu falei também, Isso eu aí. disse. Eu escutei de um senhor de 90 anos que é torcedor do Botafogo. É o mais novo que eu encontrei. Nem na. Né? A Priscila tem 150, então o mais novo foi no Belo. Ele virou pra mim e falou assim: o Botafogo vai pra Libertadores. Eu falei: calma, meu senhor, não exagera, calma. Já não vai cair, tá Isso aí. bom. Não, agora falando sério. Otimismo Não, agora falando e enxurradas, sério, né? O time do Botafogo se ajeitou no decorrer da competição. Trouxe um atacante, que era do Porto, um camisa 9. Pesquisa pra mim o atacante, por favor, do Botafogo. Botafogo. Por favor, pode pesquisar, tô falando sério. Eu não tô de sacanagem, não. O atacante que era do Porto. Tá fazendo muito gol. O Botafogo conseguiu acertar o time. Tiquinho Soares, o convidado aqui. Obrigado, convidado. Botafoguense? Botafoguense! Mais um. Só quantos anos? 28. O mais novo agora. Mais Esse daí. novo, mais novo. Teu pai botou o quê? Vídeo do Garrincha, né? Sabia. As glórias do Botafogo. Mas vamos falar do Botafogo. Botafogo conseguiu se ajeitar no meio da competição, Boa. acertou o time, se manter assim até ano que vem, algumas peças pontuais. Acho que o Botafogo ano que vem, aí sim briga pelo Libertadores. Esse ano eu acho meio difícil, por causa dos times que estão acima e tá ainda uma diferença muito grande de pontos, né? Acertando, né? Mas tá acertando. Acho que o Botafogo se manter... Talvez até cresce a torcida, né?
Do Botafogo? Ai, gente. Eu acho difícil, mas a esperança tão desagradável. é última que morre. Vamos falar realmente do time que importa do Rio de Janeiro? Bota na tela pra mim, produção, que é o Flamengo. É o único time que traz alegria para esse Rio de Janeiro. É verdade. Para. É verdade. Verdade seja dita, é o único time. A gente até pensou em botar aqui... Eu vim até de preto e vermelho. Não caiu na rede. Tô quase... Uma gafe que o Flamengo cometeu de fazer um copo com em vez da imagem do Equador, botou verdade. a bandeira da Colômbia. E algum torcedor foi na rede social do Flamengo sacanear o Flamengo e falou, não sabe botar o país que vai jogar. Aí o Twitter do Flamengo respondeu, né? Em 3 anos são 4 finais de Libertadores. Aí. A gente se confunde Não um tem pouco. como zoar os caras, né? Então, assim, não vai falar o quê, né? Mas o Flamengo tem 3 quarta-feiras aí, subsequentes, 2 quarta-feiras e um final de semana de decisões. Começa amanhã, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Padroeira do Brasil, né? Padroeira do Brasil. O Flamengo decide às 9h30 contra o Corinthians em Itaquera, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No dia 19, o jogo da volta. E no dia 29, a sonhada final da Libertadores, a glória eterna, contra o Atlético Paranaense. Eu já dou o meu palpite que vai papar as duas. Eu também acho. Eu não Também acredito que o Corinthians e nem o Atlético Não vai aguentar, frente, não vai aguentar, mas não. futebol tudo pode acontecer. É verdade. Mas eu acho que não aguenta, não. Também acho que não vai aguentar. Se o Flamengo A é bom, o Flamengo B é razoável. Verdade. E depois vem o resto do Rio de Janeiro. Que tá tentando aí. Acho que o único calcanhar de Aquiles do Flamengo, e o convidado pode concordar, é o Fluminense. É verdade. Não tem que concordar. Né? O Fluminense contra o Flamengo. Não tem como discordar disso. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. O Fluminense joga pra caramba, o Flamengo não joga nada. É. E o Fluminense, como diz o hino nos Fla-Flus, é o Ai Jesus. É verdade. E fechando, a gente encerra, ainda tem temporada, mas a Fórmula 1 acabou no último final de semana e o Jorgito traz pra gente as informações. Fala galera, vamos falar de F1, Grande Prêmio do Japão, aconteceu aí nesse último domingo, Suzuka, e foi um grande prêmio, posso dizer, muito louco. Primeiro que atrasou 2 horas para começar, depois teve só 28 voltas. Max Verstappen saiu na ponta, ficou na ponta e venceu o Grande Prêmio de 28 voltas. Teve trator no meio da pista, em curva, que você tá saindo ali a aproximadamente quase 300 por hora, com um trator na sua frente. Chovendo barbaridade, a FIA liberou o Grande Prêmio e mandou acontecer. E Max Verstappen se consagrou campeão antecipado aí da F1 pela somatória dos pontos e, claro, matematicamente ninguém tem como chegar nele mais. A meu ver, como fã, como crítico da F1, a FIA errou de liberar começar o Grande Prêmio, teve várias rodadas, alguns acidentes, muitas ultrapassagens perigosas, não foi legal, a FIA errou muito, mas tá aí, Max Verstappen se consagrou campeão da temporada 2022 da F1. Porém, o segundo lugar está em aberto e pode ter disputa ainda pesadíssima para o segundo lugar da F1, tá? Leclerc e Pérez podem ainda sair fogo aí dessa disputa, valeu? Voltou. Notícia boa, né? Notícia boa aí, né, Diogo? Você trouxe agora pra gente aí. Notícia boa, uma notícia boa. O governo do Rio sancionou ontem uma lei que declara a torcida do Vasco patrimônio cultural e material do Estado. Na Série B é o único que bota 65 no Maracanã. Nem o poderoso Fluminense, que está lá há 10 anos, conseguiu isso. Mas tá bom, era só isso que eu queria dizer. Boa. Fechamos aí o esporte? Fechamos, o gigante está voltando. O gigante tá voltando. É isso aí. Antes disso, falar desse quadro maravilhoso aqui da Luísa Gottlieb, aqui, a nossa master aqui da TV. Obrigado, Luísa, sempre trazendo Arrasa muito. essa peça rara pra gente aí, né? Você que quer conhecer o trabalho da Luísa, ela é fotógrafa e sempre trabalhando aí com imagens aí produzidas por ela. Luísa, próximo Luísa programa, Gottlieb no torcida Instagram. Do Vasco, hein, Luísa? Por favor, torcida do Vasco. E é isso aí. Antes disso, de irmos pro nosso intervalo, tem o Saturnália no Mundo Geek, Pri. Saturnália no Mundo Geek aí na TV, por favor.
Bom, galera, vamos falar de filme. Isso mesmo, vamos falar de estreia que vai ter esse mês. Pois é, Adão Negro tá vindo aí para os cinemas esse mês. E eu vou te adiantar uma coisa. Esse final de semana teve exibição teste do filme e os críticos falaram, filmaço. Primeiro porque Adão Negro é um filme muito esperado da DC, muito tempo já se aguardando ele. E o The Rock fez uma pressão grande para atuar nesse filme, para ser o Adão Negro. Ele sempre disse, se eu tivesse que representar um herói, seria o Adão Negro. Ou um anti-herói, né? Nas revistinhas agora ele nem é mais tão vilão, o Adão Negro. Ele já tá mais para anti-herói. E ele fala que o Adão Negro sempre fez as coisas do jeito dele, sem seguir muito as regras aí. E é meio que o filme vai trazer. Tanto é que tem uma cena do filme já divulgada na internet, junto ao trailer, que fala o seguinte, ele fala, eu mato vilões. Não tem essa. Para ele, não tem essa. Alguém tá falando com ele na cena, dizendo, heróis não matam os vilões, prendem. E ele fala, eu mato. Eu acabo com os vilões. Não tem essa. E ele faz isso muito do jeito dele. E tem também uma chamada do trailer, a qual o Senhor Destino, né, que vai aparecer no filme, que aliás é o Pierce Brosnan que vai interpretar, eu acredito que não tinha nem ninguém melhor e parecido para atuar como o Senhor Destino no filme do que Pierce Brosnan. E aí, cara, o próprio personagem do Pierce Brosnan, né, o Senhor Destino, fala com Adão Negro, você pode escolher ser a danação da humanidade ou a salvação dela. Fala isso pro Adão Negro. Isso fica muito marcado no trailer. E depois o trailer começa com vários conflitos, né? Cenas de luta, ação ali. Enfim, esse filme vai trazer Adão Negro, né? E a antiga justiça ali da América. Meio que uma liga, mas não é. Vai trazer ali alguns personagens novos. Inclusive vai ter o Átomo, que eu tô muito afim de ver. Mas falando do Adão Negro... E a exibição que teve agora esse final de semana, os críticos falaram muito bem, falaram que é um filmaço, que não tinha outro cara para interpretar o Adão Negro a não ser o The Rock, mas tem uma coisinha que eu tenho que falar para vocês. Está confirmado pelos críticos e por quem viu o filme que ele voltou para o papel do Azulão. Sim, Henry Cavill vai fazer novamente, vai interpretar novamente o papel do nosso querido Superman na DC. Cara, o cara voltou. E outra, há rumores, saiu uma foto aí divulgada aí que os dois estavam no hotel, né? The Rock e o Henry Cavill, saiu na rede essa foto e causou um alvoroço. Depois veio a exibição do filme, os críticos confirmaram que ele tá no filme. E mais, The Rock fala que ele assinou contrato para estar nesse filme do Black Adam, mas em mais outros filmes da DC e ainda um filme solo novo do Superman. Então, galera, essa é a grande novidade, Henry Cavill voltando aí oficialmente ao papel de Superman, claro, segundo os críticos que viram o filme em exibição nesse final de semana, exibição teste. Lembrando que a exibição teste pode ter corte e aí a DC desistir de novo do Henry Cavill, o que eu acho muito difícil. Mas, até agora, confirmadíssimo, Henry Cavill de novo no papel de Superman. Valeu? Fui! Valeu! É isso aí, galera. Obrigado, Jorge, aí, pela contribuição do programa. Toda semana, no Saturnália, no Mundo Geeks, trazemos aí informação de filmes, desenhos, né? Bom, né? E vamos pro intervalo, rapidinho, né? Intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, com mais polêmica, bate-papo com o nosso vereador Marcelo Chitão e também... Vamos falar daquele evento que vai ter em Petrópolis. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente tá de volta, beleza? Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis.
É isso aí, galera. Voltamos aqui com Saturnália. Episódio 85 hoje, Pri. Olha, onde estamos, né? É isso aí. 85. E antes de passar a bola para Priscila, vamos falar do evento Imperial Geek Fest, que acontecerá aqui em Petrópolis agora em novembro. Tá chegando. Coloca na tela, por gentileza, aí o evento. Vai ser no dia 12 e 13 de novembro, no sábado e domingo, no Petropolitano Futebol Clube. É isso aí, ali na Avenida Roberto Silveira. Quem quiser comprar um ingresso, é só procurar aí Imperial Geek Fest no Instagram ou o site também, imperialgeekfest.com.br, e você vai estar podendo adquirir o seu ingresso para estar brincando lá com a família. Quem gosta. Cosplay. Quem quiser, deixa aí, produção, por favor, só aproximar ali o QR Code, ó. Exatamente. Tá funcionando? Já testou? Ainda não. Eu também não. Então testa aí em casa aí, gente. Vê se vai funcionar. Mas é isso aí. Em novembro tem festa bacana em Petrópolis, pro pessoal que gosta muito de anime, super-heróis, né? Priscila gosta de algum? Eu gosto de vários, né? Vamos lá curtir esse evento? Vamos. Vamos, claro, com certeza. Mas você vai Vou. cosplay? Vou. Tô pensando em... O que você vai... Não sei, tem que ver. Vamos ver isso aí. Tô pensando. Vamos, Diogo. Minha fantasia imprópria. Mas é isso aí. Pri, tá contigo o pique aí. Vamos seguindo com o programa. Pode rodar a vinheta, por favor. Então, Dia das Crianças, né? Dia das Crianças. E hoje eu trouxe pra gente aqui, pra gente conversar um pouquinho, um tema muito importante e sempre muito batido na internet. Você sabe essa expressão, né? Que a galera adora utilizar, né? O mimimi, né? O mimimi. Aquilo que afeta o outro e não você. Mas o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a educação contemporânea, né? Educação contemporânea das nossas crianças. Sempre quando a gente fala em ouvir, colocar os pais no lugar de escuta, os educadores no lugar de escuta, muita gente questiona isso. Ah, não, mas na minha época não era assim. Na minha época, os meus pais falavam o que era para fazer e a gente fazia, e se não fizesse, a gente apanhava. O chinelo cantava. O chinelo cantava, né? E hoje em dia isso não é, né, teoricamente, mais aceitável. Pela lei não é mais aceitável, castigos físicos. Só que tem muita gente que não segue, não acredita nisso, né? Acha que a criança não merece, não deve ser ouvida, que existe um caminho a ser seguido ali, tem que fazer aquilo que os pais determinam. E a criança não tem um espaço para ela poder desenvolver, né, os seus dons, os seus melhores talentos, as coisas que ela pensa, que ela gosta de fazer. O que você acha? O que você pensa a respeito disso, Mário? Como que você enxerga essa educação de agora comparada com a educação que você recebeu, que seus pais receberam? O que você acha? Bom, eu posso falar que eu fui o que apanhou menos lá em casa. Mandar um beijo para meus irmãos que apanharam mais do que eu em casa. Então, assim, eu acredito muito que a educação tem evoluído também, né? Acredito que coisas que aconteciam, por exemplo, nas escolas que tinham palmatória para aluno. Isso, não sofri isso. Cheguei a ficar em pé no canto da sala, igual o desenho do Pica-Pau retrata isso, não sei se você lembra, sempre tem o Pica-Pau lá de castigo no cantinho da sala e tal. E com o chapéu, eu ainda passei essa situação ainda nos anos 90, vamos dizer assim. Mas hoje realmente tem uma evolução das pessoas não estarem mais batendo nas crianças, e eu acredito que isso não é o caminho também não. Embora eu sou pai, parece que as crianças nos testam, né, Pri? Você também é mãe. Tem momentos que parece que as crianças estão nos desafiando, né, vereador? Você também é pai, você é pai mais do que eu, mais tempo e de mais filhos, né? Então você sabe também, acho que tem dias que as crianças parecem que estão testando a gente. Mas nós temos que ter um emocional bem legal para estar conduzindo isso para que não vire agressão, né? Porque é inadmissível hoje bater em filhos, né? Na minha concepção. É um tema bastante relevante que vocês estão levantando aqui. Eu sou de uma geração que existia sim muita violência, né, dos pais com os filhos, mas também existia uma educação do lar que ela era mais severa. Todavia,
ela refletia num resultado educacional bem melhor. Hoje você se depara com atitude de jovens e crianças desrespeitosas. É verdade. Que na maioria das vezes você vê que falta um pouco mais de energia, de Firmeza dos pais ali, né? firmeza dos pais. De guiá-los, né? E a gente tem que tentar entender até onde vai essa questão da violência e da não participatividade dos pais efetivamente com os filhos. Entendeu? Porque até na questão do respeito aos mais velhos, as crianças de hoje não têm mais não trazem mais isso, na sua grande parte, né, de dentro do seu lar, eu entendo assim. Eu acho até que essa falta de estrutura familiar que hoje em dia existe, né, são várias pessoas que casam e separam rapidamente, a mãe separa já encontra um outro parceiro, vive com ele, tem outro filho, e já se separa também, a criança fica órfã. Não sei se isso também contribui, eu acho que sim. E nessa questão que a gente briga um pouco, né, na estrutura familiar, isso teria que ser revisto. Eu não tenho uma solução para isso, mas me preocupa bastante, me preocupa mesmo, porque até coisas que eram naturais no comportamento do jovem, da criança, se torna agora um pedido, um apelo para que deixe os mais velhos ter direito de sentar no banco do ônibus, ou a forma de você reagir a ele deseducados, quando ele te chama atenção. Enfim, o meu pai, ele nunca, para mim, ele nunca levantou a mão, meu pai nunca me bateu. Entretanto, se eu fizesse uma arte em casa, minha mãe falava, pô, eu vou falar com seu pai. Eu já pedi a ela, mãe, não fala não, ele vai, pelo amor de Deus, não faz isso não. Já tinha aquela participação do pai ali, chegar e falar para você, da mesma forma, te corrigir pelo erro que você cometeu. Se você chegasse alguém, tivesse uma reclamação sua em casa, ele averiguava. Se você tivesse errado, ele te chamava a atenção. Hoje em dia isso já não acontece, porque a maioria dos pais já vai defender o filho, já vai passar a mão na cabeça dele. Então, assim, existem vários problemas sociais na nossa infância que me preocupam muito. Eu acho que na minha geração a gente teve um suporte melhor. E você, Diogo? Então, meu pai, meu pai e minha mãe, eles são de uma geração, de uma educação mais rígida, mas eu nunca tive problema com meu pai. Assim, dentro de casa, a gente sempre teve respeito, e a gente costuma brincar com meu pai, porque, meu pai também brinca muito comigo com isso. A gente, antes de ser pai e filho, a gente é muito amigo um do outro, então nunca tivemos um problema com isso. Desculpa o termo, né, uma porrada nem sparring aguenta. Então, assim, bater vai corrigir o quê? Nada. Nem em casa eu nunca desrespeitei meus pais também, porque tudo em casa foi sempre conversado, nunca foi autoritarismo, matéria de tudo. Desde o quesito de comer, que meu pai sempre cuidou e tratou a gente do seguinte forma: come o que você quer. Se você não quer comer, você não é obrigado a comer. Até a gente conversar, a gente conversa, a gente não briga e leva para um outro lado. Em matéria de respeito, pelo menos pelo que eu aprendi e levo isso para mim, a gente sempre tem que tratar todos com respeito, mas também até a página 3. Porque a partir do momento que a pessoa, independente de qualquer idade, religião, credo, etnia, qualquer coisa, te falta com respeito, ela já quebrou um pacto ali. E se eu estou te tratando com respeito e você não me trata com respeito, então alguma coisa nesse meio termo tá errado, né? Então, assim, eu passo sempre do pressuposto de tratar todos, independente de qualquer coisa, com respeito. Mas também que todos me tratam com respeito. Tem que ter uma reciprocidade. Justamente. A partir do momento que essa lacuna se quebre ou se afaste, eu acho que aí o respeito foi quebrado. Agora, falando exatamente do tempo contemporâneo, eu sou de uma era, sou de 94, né? Então eu nasci em 94,
E eu vim já com uma ideologia dentro de casa de muito conversa, né, de educação. A minha irmã já veio de uma era que os jovens hoje já nascem já com com informação e formação de opinião, e eu acho que está muito certo. A gente tem que criar os jovens com formação e informação mesmo. Porque se a gente não informar, minha mãe é educadora, e o pai, vou perguntar assim para ela, pais educam, criam e dão educação. A escola só molda. Então você não tem que jogar, às vezes, para a escola uma responsabilidade que é Isso aí, sua, dos pais, né? que é dos pais. Mas hoje em dia... Isso é outro problema também, tá? É outro problema. E eu acho que hoje em dia, às vezes, eu fico vendo alguns assuntos, ah não, porque o meu filho não pode ver isso, ah não, porque o meu filho não pode ver aquilo, ah não, porque isso eu quero privar do meu filho. Bom, se você não informar ou formar da maneira correta, fique tranquilo. A vida vai fazer questão de fazer do jeito dela. Então, às vezes, é muito mais fácil você sair de casa com a informação e a formação correta. E vocês acham que o fato dessa formação familiar, que é só para encerrar, nosso tempo está curto, vocês acham que agora, né, essa formação que a gente tem das famílias atualmente contribuem para isso? Porque hoje em dia, né, geralmente pai, a mãe, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus compromissos, né? E o tempo em família, ele tá reduzido. Sim. Vocês acham que quem se utiliza da violência quer pegar um atalho para conseguir o que quer do filho? Acho que nesse sempre. sentido, tipo, vocês acham que o cansaço, a exaustão, de certa forma, né, contribui para que os pais não queiram se abrir para uma conversa, para um diálogo, é o que você está falando, mas também eu acho que é um descontrole emocional, ao meu entender, dos pais também, quando descarregam, né? Como se aquilo fosse resolver, fazer com que a criança entenda, né? Às vezes uma criança pequena. Exatamente. Às vezes eu fico vendo, criança faz pirraça, toda criança faz pirraça. Ela tá entendendo o mundo, e aí eu vejo, tem gente que levanta a mão e bate assim com, sabe, para de gritar, de chorar e, sabe, esquenta mesmo. Mas é um momento, aquilo ali a criança tá querendo falar alguma coisa, né? E às vezes o pai tá querendo descarregar, ou a mãe descarregar a sua frustração. E os pais às vezes não estão emocionalmente legal para cuidar, para tratar daquela situação ali. Você falou uma coisa, eu fui fazer uma viagem pro Beto Carreiro, a gente estava numa fila, né? Tinha uma família atrás, a menina, não sei o que ela estava falando, de brinquedo, ela queria ali, queria aqui. O pai virou, falou a seguinte frase, nesses termos: se você não calar a boca, eu vou dar-lhe uma porrada na sua cara. Que isso? A menina vai ter uns 8 anos. Eu falei, você se propõe a sair de casa, você se propõe a vir para um parque, você se propõe a se divertir com a criança. E fala isso no meio de um... Gente, assim, aceitável, né? É mais fácil você falar assim, pô, não faz isso, a gente vai fazer isso, pô, depois... Agora, você está num momento de lazer e fala isso para uma criança. Assim, acho que tem que ter limites, mas não dessa forma. Mais tarde, não, amanhã, a gente vai colocar nas nossas redes sociais uma conversa, um papo com a Angelita Xavier, que é especialista em psicologia comportamental, a respeito disso, porque eu acho que é um assunto muito relevante, né? A gente precisa conversar a respeito disso, entender melhor as nossas crianças, respeitar acima de tudo, né? Não adianta só no dia 12 dar um presente legal, se no restante do ano você não dá atenção, você que é o bate, mais importante, a criança às vezes isso. quer mais atenção do que presente. Isso. A criança precisa daquela sensação de pertencimento, Verdade. né? E eu acho que isso é muito importante. Então, ainda essa semana a gente vai colocar nas nossas redes sociais uma entrevista com a Angelita a respeito disso. Boa, primo. Obrigado. E vamos bater um papo aí com o nosso convidado, né? Show de bola. Vamos entrar aí na conversa aí. Chitão, obrigado novamente por aceitar nosso convite. Queria que você falasse pra gente, assim, da onde você surgiu, como surgiu o Chitão, como surgiu o Marcelo, o candidato, por que você, né, trilhou esse caminho, como foi essa... Pra gente começar assim, para as pessoas te conhecerem que estão em casa. Isso aí, Mário. Eu acho que é uma vocação natural, pelas atuações minhas como cidadão ali, em comprometimento com ações voltadas para minha gente,
para a minha comunidade, sempre envolvido com todas as iniciativas esportivas, culturais da minha localidade, como comerciante ali em Cascatinha durante 20 anos, sempre envolvido nas ações ali, utilizando o espaço público para trazer, promover eventos e ações sociais. Você tem um projeto, é você que iniciou o projeto que tem em Cascatinha, né? Hoje tem o PAC, né, que é Projeto Amigo de Cascatinha. Na verdade, a gente legitimou um trabalho que já havia sido feito por um grupo de amigos, certo, com intenção de perpetuar tudo aquilo que a gente já fazia. Acho que a gente acreditava, né, acredita ainda que tendo um projeto, mesmo que passemos, né, que aquilo tivesse uma continuidade. A gente espera que assim seja, né, que nós vamos passar, a política vai passar, eu vou passar, mas que possa haver mais ações. A gente sempre enxergou isso como benéfico. E dá certo. A gente tem certeza que contribui muito, principalmente na questão das crianças que vocês estavam citando aqui, que é uma preocupação já antiga nossa. E a gente trabalha muito nessas ações. Aí, querendo melhorar tudo aquilo que a gente já fazia, procurava apoios. Essa semana tem alguma coisa para as crianças? Tem, todo ano tem. Quarta-feira tem uma festa muito tradicional lá em Cascatinha. Esse ano a gente espera que fique até um pouco melhor. A gente está trabalhando para isso, para melhorar cada vez mais. Não é uma festa que a gente dá presente, né? A gente faz um dia de brincadeiras mesmo. É para interagir pai com filho, pular corda, pular amarelinha e pula-pula, andar de trenzinho, enfim, para sair dali. Faltam muito esses momentos, né? Comer Falta algodão doce, então, brincar com os pais. Isso aí a gente já faz há muitos anos e assim, a gente fica feliz com o resultado final, né, de ver a criança toda suada, rindo, brincando. Aproveita o dia ali, né? Isso aí, eu acho que falta muito isso. A festa de Natal a gente promove já também há alguns anos, a chegada de Papai Noel, porque isso é outra coisa também que tem a ver com o que a gente estava falando agora sobre a criança. Eu cresci vendo pessoas passando para os seus filhos, isso é opinião minha, tá? Que eu acho que querendo que a criança se tornasse adulto antes do tempo. Não dá, não pode. Papai Noel não existe. Tem uma fase, né? E eu acho que essa fantasia, tirar da criança o direito de ser criança... É covardia. Lúdico, né? É covardia, é maldade. Não sei se é maldade, mas é covardia, né? A gente tenta, de alguma forma, manter isso, manter Isso essa cultura, essa tradição. A criança tem que ser criança, tem que ser feliz, Fantasia tem que brincar, tão bom, tem que né, passar Felipe? as etapas dela. Depois, sim. E a gente está lutando para isso. A escolinha de futebol, tem mais de 20 anos, a escolinha de futebol dentro da comunidade. Dali sai uma garotada boa de bola ali, né? Sai, mas principalmente elas estão tendo ocupação, cara. Exato. A gente está oferecendo para ela uma coisa legal, que são vários depoimentos de pais, disso há muitos anos, que fala, pô, meu filho chega na sexta-feira e já fica contando, eles nem dorme direito para jogar uma bola. E a gente está vendo aqui um monte de gente oferecendo cápsula, cara. É verdade. Entendeu? Oferecendo um monte de coisa ruim. E a gente tem que lutar de alguma forma contra isso. E eu tenho certeza que dá resultado. A gente não consegue salvar todo mundo, Verdade. mas consegue salvar alguns e o principal, né, é tentar mostrar isso para as outras áreas de Petrópolis. A nossa escolinha, ela serviu de parâmetro para algumas outras que surgiram depois, né? Exceto aquelas que são criadas em época de eleição, que me incomoda muito isso. Passou agora, né, nessas eleições, o que eu já vinha dizendo, que surgiriam projetos, principalmente quando é época de eleição, né, para Estado, para estadual, né? Aí ingressa-se vários projetos, esses projetos entram nas igrejas, e depois para tudo. Depois essas crianças ficam órfãos das ações, né? Isso aí que eu sou contra, por isso que o nosso projeto lá tem mais de 20 anos, e é isso. Dessa forma que eu penso, eu estou muito animado, convido a todos para essa festa aí do Dia das Crianças na quarta-feira. E aí você tem esse engajamento social, né? Sim, quando saiu assim, falou, pô, vou vir vereador, surgiu da tua cabeça, veio do apoio de alguém que você você foi candidato mais de uma vez, né? Foi. Você entrou em 2020, 12, né? Entrou em 2020. 2016 e 20. Em 20 você foi eleito, 12 né? foi minha primeira 12. Campanha. E como surgiu a ideia de você... Então, vou te dar um exemplo. Algumas pessoas começaram a falar que eu deveria me candidatar, que eu tinha o perfil de vereador. Eu tenho a dona Vilma Borsato, sim. que foi vereadora, minha vizinha, ela, quando eu tinha bar, e ela falava isso para mim, falou assim, você tem tudo para ser vereador,
Ela Bacana. falava, isso eu era jovem, nem pensava nisso. Mas ela já enxergava aquilo ali na minha pessoa. E eu fui, assim, trabalhando tentando alguma parceria política da qual eu não me... Fazia parte ainda fazia ali parte. daquele meio, né? Eu queria estar trabalhando na política, eu não pensava em ser candidato, mas sofri algumas decepções. Certo. E a nossa ansiedade de querer melhorar aquilo que a gente já se propunha, né? A minha equipe. Porque não é fácil. Eu estou falando, tem a escolinha de futebol há mais de 20 anos, eu estou vereador há 2. Certo. Então, esse tempo inteiro, para você manter esse tipo de trabalho, manter as festas, é tudo muito mais difícil. Verdade. Aí, isso também foi um fator de motivação da própria equipe virar e falar assim, pô, vamos parar de depender dessas pessoas e vamos tentar nós mesmos, se candidata, Chitão, né? Você que tem que ser o candidato, que as decepções que você sofre da política, né? Do poder público, na verdade. E quando houve a eleição, você já estava lá dentro da Câmara, também houve decepção nesse sentido? Acho que eu vou conseguir fazer mais, ou acho que eu vou conseguir fazer isso, e não vou conseguir ir por esse caminho. Como é que foi? Estando lá como Estando vereador. lá como vereador. Tem essa parte, né? Porque o que acontece? O vereador ele tem muita limitação, que às vezes a população não entende, né? Você com o papel de legislador, de fiscalizador, né? E para você fazer alguma coisa em si, você botar em prática, você depende do executivo. Você depende das pastas, da secretaria, depende do prefeito, né? E a gente não consegue tudo. Às vezes consegue muito pouco. Mas, em contrapartida, estando vereador, eu consigo, as portas se abrem mais. Você tem mais acesso, as pessoas te recebem de outra forma. Isso contribui muito. Essa questão do circuito de lazer, que a gente inaugurou agora em Cascatinha... Por isso que eu ia te perguntar, como é que surgiu essa ideia aí? Eu vi que você encabeçou, né, esse projeto numa instituição, não é nem uma instituição, uma fábrica que está desativada algumas partes lá há muito tempo, né? Como surgiu isso? Então, essa história é assim, a Companhia Petropolitana ela tem uma história muito grande, muito forte dentro da nossa cidade, mas ela é ofuscada às vezes porque as pessoas não conhecem. É verdade. Ali, a gente enxerga ali um potencial turístico enorme, cultural enorme. Quem passa a conhecer... Era a Festa da Itália. Isso, onde começou a Festa da Itália lá. Ela foi a primeira indústria a se instalar na nossa cidade. Cascatinha surgiu daquela fábrica. Meu pai é nascido ali. Eu moro ali. Então, você mora ali? Moro. Então, a história ali, ela é maravilhosa. É verdade. Né? Dali que surgiu Cascatinha desenvolveu através da fábrica. Com seus trabalhadores, que foram construídas as vilas operárias. Dali tem a vila, tem a fábrica, você precisa do colégio. Foi construída a creche, constrói-se a igreja. E dali surge o bairro. Né? A imigração italiana, que foram os funcionários daquela fábrica. Onde que era a fábrica, onde que ali em Cascatinha, onde que botaram a placa, era onde era a residência dos meus bisavós, ali na Matriz. Ali? É. Onde tem onde tem a praça, ali? Onde tinha a placa, era dos meus bisavós, passou pra minha avó, meu pai é nascido. Qual o nome deles? É a família Soares. Ulisses Soares, Lenir Soares. Poxa, legal. A máfia da Itália, que né? veio da Itália. A família. Falando em Cascatinha, eu vou levantar um assunto que eu quero saber, porque eu sou dali. E eu vi isso tudo acontecendo. E como você falou que legislador tem que tomar conta, eu vou te fazer a pergunta por quê. Eu moro ali perto do Benvenuti, ali dos prédios, onde foi feita uma quadra. Sim. De futebol, que hoje ela não pode ser usada e era usada para muitos projetos e tudo. Uma quadra de esporte ali na praça. Duas perguntas que eu queria te fazer para tentar me esclarecer, para a gente tentar também passar para o público que está vendo. Sim. Como é que é feito uma licitação de obra? Por quê? Até o meu conhecimento que eu tenho... Pedido daquela quadra que tomaram com posse agora. Isso, porque até pelo meu conhecimento que eu tenho e de pessoas que falaram comigo que eu fui perguntar, aquele terreno é particular. Certo? Pelo menos você me corrija se eu estiver errado, por favor. E o que me deixa uma estranheza se a prefeitura, não era com você lá, mas na época, a prefeitura que tinha lá dos mandatos,
como é que ela faz essa licitação? Porque se é o órgão máximo e ela consegue ver se o terreno é particular ou não, como é que se faz uma obra num terreno particular que hoje em dia era um bem para a população? E eu falo isso porque eu morei ali muito tempo. Hoje eu ainda moro ali e eu via vários projetos ali sendo feitos e hoje em dia ninguém pode usar aquela quadra. Né, do campinho. Uhum. Então, o Diogo, né? Isso. Diogo, como que ele foi construído na época, exatamente, como que foi feito o processo licitatório, em virtude de o terreno pertencer ou não à prefeitura, na época não sei te pontuar. Sim. O que eu posso te dizer, fazendo a fiscalização mediante ao que aconteceu, é que o antigo proprietário da família Benvenuti passou esse terreno para a prefeitura, para que ali fosse construída a área de lazer. Perfeito. Ok? Aqui tudo indica, não existe isso em documento hoje. Não tem. A pessoa que comprou o prédio da padaria. Isso. A pessoa comprou o prédio e ela também ocupou a quadra, tirou as tudo. balizas, que ali também, mesmo ela tendo esse pensamento de que é dela, que aí não existe essa definição, eles estão tá dialogando os advogados do proprietário com a prefeitura, né, que eu levei o procurador lá, doutor Miguel Barreto, procurei o proprietário, né, e fiz minha parte como vereador, né, de buscar o diálogo entre ele e o executivo para retomar, porque a intenção nossa é ter de volta a área de lazer. Porque eu morei ali onde que era o prédio e eu moro ali do lado da Paulo Rude, na Emílio Vieira Cristo. Na última informação que eu tive, o proprietário ele ainda não tinha conseguido comprovar de que aquela área ali dele. Pertence a ele. Isso acontece em muito lugar, né? Infelizmente. Até foi a última informação que eu obtive do procurador do município, doutor Miguel Barreto, que eu já me referi. Mas eles estão conversando e a intenção, isso aí eu posso te garantir, que a intenção da prefeitura Pra pegar de novo o espaço. De volta eu tô te fazendo essa pergunta porque até na época que eu morei ali, um dos quesitos mais importantes era que quem morava ali que tinha carro não tinha estacionamento. E até a própria empresa na época que alugava também falava que não tinha. Então assim, depois foi uma estranheza muito grande. Eles lacrarem aquilo tudo, tirar tudo. Isso aí foi até uma atitude errada deles, porque eles tiraram as balizas A baliza pertence ao poder público. Aquele ali é um bem público. Ele já tomou posse daquilo ali, já retirou, mesmo achando que o terreno era dele, pois ele não poderia se aproximar de um... Mas assim, o terreno, ele está dentro da planta dele ou não? Então, ele alega que paga IPTU, mas ele tem que comprovar que foi adquirido aquilo pelo seu Benvenuti, que aquilo ali faz parte... Do prédio? Da planta junto do prédio. Entendi. Então, assim... Assunto complicado. Até então, que eu te falei, ele não tinha provado ainda que aquele terreno foi adquirido por ele. Ele ainda não provou isso. Perfeito. Se ele provar e tiver que sair, que assim seja. Mas até agora não tem uma solução para isso. E se por acaso for dele, eu já pedi ao prefeito, mesmo que ele comprove que seja dele, se existe algum jeito da prefeitura adquirir, de desapropriar, pelo menos aquele espaço, porque eu sou um defensor das áreas. Agora estão falando das áreas. A área de lazer lá na companhia. Como é que surgiu a ideia? Então, o primeiro foi a questão de local... Um espaço muito bom. Exatamente, para a área de lazer. A gente, antes de estar vereador, eu tinha feito um ofício para a Secretaria de Esporte, um pedido da Rosana, filha do Adão, ali subida do Nova Cascatinho, Adão Concerta Vermaga. A Rosana, ela é agente de saúde ali do nosso posto. E ela falou, poxa, aquela rua Carneiro Dias, né? Ela poderia ficar aberta para os praticantes de esporte fazer uma caminhada. Porque antigamente ficava aberta a rua lá, né? Fechada. Então, aí eu fiz o ofício e aquilo aconteceu. Você fez uma ação lá também, tem uns equipamentos lá Aonde? Lá? Naquela rua ali. Isso, ali fizemos, agora no meu mandato, fiz uns equipamentos para calistenia exercício lá, né? Barra. Aquilo a gente fez em casa mesmo. Bacana. Tem uma indicação legislativa para que
o poder público espalhe esses aparelhos pela cidade, pelas praças da cidade, acho que é importante. A gente é defensor disso, porque isso, para muita gente, pode parecer coisa simples, mas é a saúde precoce, gente. Para quem é sedentário... Você incentivar... Você está falando de coisa simples. Assim, meus pais, eles são nascidos ali, e eles falam muito do carnaval, o baile dos fantasmas. Sim. E a cidade, a gente vê que já tem uns anos que não está tendo nenhuma coisa. Tem algum projeto para isso? Porque assim, eu também participei, pouco, mas participei do baile dos fantasmas, tinha carnaval ali no Clube Bogaria, Sim. no Clube Cascatinha. Hoje, tem algum projeto no próximo ano, ou a prefeitura tem, para a gente voltar com o carnaval na cidade, nesses clubes, alguma coisa? Olha, nos clubes pode até ser. Na rua está cada vez mais difícil. Eu ainda mantenho, o Mário sabe disso, mantenho a tradição de formar um bloco carnavalesco. A gente desfila, mas eu me esforço muito para manter o bloco como a tradição raiz, né? Como o carnaval mesmo, só toca música Qual de bloco? carnaval. Pode falar o nome aí. É o bloco do PAC, que é desse projeto que a gente... Então, maneiro. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram inserindo outras festas no carnaval que não é o carnaval e que causa muito problema. É verdade. Tem muito. Entendeu? E o carnaval, ele acabou sofrendo preconceito por isso. Hoje, muitos jovens, ele não conhece o que é o verdadeiro carnaval. Minha mãe fala muito Ela isso. fala, vai pro carnaval, chega lá, tá tocando funk, não que eu tenha nada contra o funk, mas é uma festa que não tem... É samba, né? Isso. É samba, é festa, uma festa o nacional funk, as com outras samba, músicas, né? outras músicas também, que não tem nada a ver, vira uma festa comum. Descaracterizada, que as pessoas não têm. O carnaval... Acho que você pegou no Clube Bogari. Minha mãe fala muito dos clubes Bogari que começavam de um dia pro outro, e era banda, marchinha, e festas, e começava com... Acabava chorando, rapaz. A gente chorava de tanta emoção. No último dia de carnaval saía todo mundo. A bandinha tocava, as bandas tocavam naquela praça ali da Rua Bernardo. Ia muito na... Encerrando... A Priscila estreou o carnaval, né, Priscila? Eu sou antigo, mas não sou botafoguense. E era assim... Mas existe o sentimento por aquele evento, por esse folclore. Certo. Existe o sentimento. Quem gosta do carnaval, ele não briga. É verdade. Ele não cria confusão. Não, eu falo isso porque... Agora, será que lá no espaço, na Cascatinha, não dá pra gente colocar alguma coisa lá do carnaval, futuramente, lá na companhia? Alguma coisa? Aí, tem uma ideia? O que acontece? Ali, ele pode abranger várias coisas. E qual o horário de funcionamento lá, Estão? É todo domingo, feriado, de 8 às 18. Sábado e domingo não? Só domingo? Não, só domingo. Domingo Aos sábados, as pessoas estão frequentando a praça também. Certo. Eu consegui parceria com a prefeitura para deixar a guarda lá aos sábados também. Bacana. Porque é uma área particular que foi cedida para o público, né? E eu preciso manter a ordem, eu não posso perder, ou deixar escapar o ambiente que a gente se propõe. Domingo agora eu recebi um áudio e uma imagem de um empresário lá de dentro, o cara emocionado e mostrando a frequência lá. Uma mãe já levou um bolo. Legal. E fez o aniversário do filho que lá, bacana, fez o piquenique cara. no gramado, sabe? Trouxe o refrigerantezinho no cooler. Então, assim, é aquilo que a gente se propõe, é trazer a família para o local. Então, você estava me perguntando como é que surgiu. Quando esse projeto da Carneiro Dias, quando ele teve que se encerrar, e teve mesmo, porque tinha que fechar a rua. É verdade. O trânsito passava de mão dupla para Samambaia. Ela perigoso, não comporta, né? Dava muito acidente. Porque, imagina, você todo dia... Uma mão muda do nada, do né? nada, principalmente perto da creche verdade, ali, da Sede Maria. Eu presenciei vários acidentes aí. Falei, não tem jeito, realmente tiveram que encerrar. É verdade. Aí começaram a Chitão, poxa, tinha que arrumar um local, acabou ali. Aí, eu moro no Nova Cascatinha, vizinho do Mário ali, lá de casa, eu olhei a companhia... Vizinho de quem? Do Mário? Mário. Pesos. Mas continua. Só um vizinho bom, né? Bom demais. Mexe com ninguém, cara. A família, então... Não toca som alto na casa, né? Em casa não toca som alto, não. É só no fone. Eu olhei e falei, poxa, lá, esse lugar é bacana, porque tem um espaço. Isso já tem uns 5 anos. E de lá para cá, aí eu fui tentar convencer, porque ali existe um proprietário. Existe durante a semana o seu cotidiano fabril, que a gente... É verdade. Porque o que acontece? A indústria que tem tinha muita ali, empresa ali dentro. elas móveis, foram sublocadas ali, né? É. Foram divididas em vários galpões. Marcenaria. Marcenaria, né? Tem várias
várias Tem um empresas tio ali. meu que trabalhava lá, o tio Joãozinho, um beijo pra você, tio. Ele trabalhava numa empresa de tecido lá, tecelão. Acho que fechou recentemente lá. E a minha ideia, como estava muito abandonado, o lado externo, né? Estava muito, muito abandonado. O que eu propus ao proprietário na época era isso. Você me concede isso para eu trazer a população para cá, em contrapartida eu mantenho aqui o ambiente salutar, Bacana. limpo, né? E foi o que a gente vem batalhando. E é o que eu te falo, hoje A cidade precisa, né? eu venho trabalhando isso há vários anos, já renovei o contrato, o proprietário faleceu já hoje o contrato é assinado pelo filho dele, Bacana. o segundo contrato, eu venho trabalhando nisso, mas estar vereador me contribuiu muito para que eu pudesse realizar Uma coisa assim, foi antes de você entrar, né, como vereador, mas uma coisa que é muito importante, pelo menos para mim, que eu avalio, é o Terê, né, o supermercado ali, que foi uma abertura incrível, tu tem mais qualidade, tu não precisa sair de Cascatinha e parar no Itamaraty, né? Você tem ali um supermercado muito bom, próximo da sua casa, por Com mim, certeza, não, né, ajuda bastante. me ajuda bastante, Agora, né? então, mudando um pouco de pedra para papel, assim, chega muita demanda para você, né? Agora, uma coisa mais inusitada. O que, assim, um pedido mais inusitado, assim, que um cidadão já chegou no teu gabinete ou chegou no WhatsApp para tu? Uma coisa assim, não precisa contar nome, Eu tenho medo uma coisa de assim, falar não, e uma a coisa... pessoa lembrar que Não, foi mas ela uma- que falou. Pode falar que Sei eu te lá. falei, Tom, trocar o Mário de lugar, que demora, eu sei. Foi o que eu te pedi, Ou mas... uma coisa assim mais Eu tenho um inusitada. Pode ser uma pouco coisa de medo assim... da pessoa ficar chateada Não, comigo, que não, ela é mas conhecida. talvez não. Pessoa, uma coisa bem, sei lá, uma coisa engraçada. Ninguém vai saber, só a gente. Só a gente que tá em casa. Fazer o dia do Botafoguense. Porque a gente sabe que, sim, teve gente aí que propôs, cara, uma coisa absurda, de mudar a nossa Praça Dom Pedro aí, pessoas que eram candidatas aí, que propuseram mudar o nome da Praça Dom Pedro. Tu lembra disso? Lembro. Propuseram Eu mudar o lembro. nome da praça. Uma coisa, na minha concepção, como cidadão petropolitano, absurda. Trazer o bondinho. Entendeu? Botar um avião a gasolina, um exemplo. Sei lá, um bondinho, um trem. Não, Enfim. falaram do bondinho. Queriam trazer o bondinho. Então, assim, talvez assim, uma proposta que alguém te mandou. Pode ser uma proposta, talvez. Não, Uma coisa, uma proposta assim, eu não uma coisa não me absurda, não- nada? Que eu me recorde assim. uma coisa assim que não. você acha, pô, cara, isso assim é uma coisa Não. sem cabeça, sem pé, sem cabeça. Porque eu acredito que você Eu que é não me homem recordo, público. assim, de Tá bom, ele cabeça. não quer falar. Não, eu ele tenho não é uma Fala proposta que foi um de amigo lei, teu, um nada amigo disso. teu Não, que mas recebeu. Eu prefiro pular essa parte, Aham. porque se eu falar a história, a pessoa naturalmente vai e pode ficar meio, mesmo eu não citando o nome, né? Mas não Mas basta vamos ele lá, vai contar pra gente. é Vai bastante- contar, um fala pra bastidor, gente depois. bastidor, Né? bastidor. Aí depois eu falo que foi outro Já vereador que me acabou o contou. programa. Mas Mas então, acontece. é só pra descontrair mesmo, porque assim, a gente sabe que tem muitas propostas, né? Tinha o do... Como é que fala? O servidor bonito esteticamente. Esteticamente. A outra aí que era candidata aí que queria mudar a Praça Dom Pedro pra Praça Marielle Franco, que eu achei um absurdo, que, enfim. Eu acho que tem que fazer isso no Existe Rio de muito Janeiro. sensacionalismo. A pessoa tem umas Existe ideias muito mirabolantes, né, E Chitão? existe também o oportunismo, né? Às vezes É. as pessoas pegam alguma coisa para tentar se promover. Se promover, né? Eu- Bota uma coisa absurda realmente pra eu- chamar atenção, né? Eu não sei a que ponto que vai chegar a política. Hoje está meio polarizada, né? Com essa questão de direita e esquerda. Agora que eu estou vendo esse crescimento. Na época que eu iniciei, eu não tinha muito isso. É. Hoje está... Então eu não Está sei nem se... fazendo mal pra sociedade, né? eu não sei. Para mim, eu não gosto. Acho que também está não fazendo gosto. mal. Eu também Os acho. extremos E são acho a pior que coisa do mundo. É. o sectarismo ele é maléfico, né? As Eu pessoas não penso. conseguem hoje conversar, elas querem atacar. Então assim, mas eu até então, o que eu costumo dizer, se hoje eu estou vereador, não foi por isso. Eu nunca fiz política subversiva, né? Eu nunca precisei atacar ninguém, mas Boa. trabalhei pra caramba. A política Então, do bem, né, Chitão? Confiar em mim perante aquilo que eu fazia. Estou Bacana. tentando melhorar aquilo que eu construí. Bacana. Tento melhorar. Sei que é uma passagem, né? A gente está vereador, mas o que eu posso deixar de legado, eu prefiro deixar um legado, construir as coisas e as pessoas lembrarem disso do que me perpetuar na política e passar sem deixar nada, sem criar nada, Boa, sem boa. oferecer nada, né? Bacana. Então eu não sei até que ponto que vai chegar essa polarização que nós estamos vendo, mas eu sempre aconselho trabalhar e fazer aquilo que tu gosta, fazer de coração. É verdade. Até você que tem um perfil mais de cobrança, né, mais exigente, que faça isso de coração. Faça querendo realmente
goste daquilo que você está fazendo. Fazer o bem, que você né? se propõe. Fazer Faz o aquilo bem, com honestidade, com amor, que Verdade. você vai alcançar o que você quer. Pode Verdade. ter certeza que você vai alcançar. A gente pode ser o que a gente quiser. Eu já falei isso mesmo. Você pode ser o que você Viu, quiser. Diogo? Aí. Entendeu? Receba. É o teu, Eu quero ser uma borboleta. é o teu foco. Ou você pode alcançar os seus objetivos. Vou botar uma asa e falar, bati. Mas você tem que ter o foco e a fé, né? E Verdade, respeitando então. sempre o próximo, você vai. Boa. O mal não você vai pode chegar vencer lá, toda né? hora, né? Exato. Parabéns, O caminho cara. do bem ele pode ser Não mais dá, longo. né? Parabéns entendeu? pelas Mas palavras, a cara. tua consciência ela é o que manda, né? Infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim, né? Acabando. E tá acabando, mas deixa as tuas considerações aí, fala pra gente só mais um pouquinho do projeto aí. A minha esposa, se eu não perguntar, ela vai bater quando chegar em casa. Tem projeto, talvez, de expandir para mais alguma coisa lá dentro da área de lazer em Cascatinha? Então, Como é que tá? eu pretendo que o que eu estou fazendo ali na Companhia Petropolitana, eu pretendo que, e já tem até um outro vereador com uma indicação para outro local também, Boa. eu pretendo ver, até por iniciativa de outros políticos, que isso seja expandido aí na cidade. Bacana. Entendeu? Temos aí indústrias que estão paradas, É estão verdade, ociosas, muitas, né? que eu te falei, a No companhia... Alto da Serra, Exatamente. a antiga fábrica Se eu Santa Isabel. puder, isso aí, se eu puder levar, eu vou levar, mas também se outros vereadores levarem, acho que Petrópolis ganha muito. O lazer, o esporte, você cuidar, no circuito de lazer, por exemplo, a gente vai ter parceria com a Unifase para levar o laboratório para lá Legal. uma vez por mês, para fazer ações, né? Você levar a criança para mandar de bicicleta, para correr, sair um pouco do celular, poder levar a política, a saúde preventiva, criar um ambiente familiar que nem está acontecendo lá. Eu acho que isso pode... as comunidades elas estão sendo tomadas pela construção civil e pelos automóveis. Verdade. As crianças não têm mais espaço de lazer para o seu filho. Eu espero que isso aí se perpetue aí e difunda. Obrigado por trazer um pouquinho de informação pra gente, né, Pri? Um pouquinho do teu conhecimento, né? Que o tempo não nos ajuda tanto, Eu mas te te agradeço aí pela o disponibilidade. convite. E agradeço a você que está em casa, que nos acompanhou até agora. Se quiser acompanhar o vereador Marcelo Chitão, a rede social dele é @MarceloChitão, Isso. né? Tem aí o Instagram. Pode acompanhar o teu mandato lá, né, vereador? Isso. Tuas aí, ações. minhas ações. Comentem tem nas bastante- nossas redes sociais É, Isso aí. também, né? Sugestões também, Tem quiser bastante- mandar para o isso, vereador isso também, aí, com manda aí pelo certeza, Instagram com também, certeza. né? Tem a tua equipe lá para Isso receber, aí. A atender gente o pessoal. o nosso logo é sempre atuante, eu gosto de estar sempre trabalhando e fazer o máximo que tiver dentro do nosso alcance aí. Bacana. Tá Obrigadão. bom? E eu que agradeço E profundamente. obrigado você que está em casa, que nos acompanhou até o final. Semana que vem estaremos aqui, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Até semana que vem com o episódio 86 do Saturnália. Um abraço para todos. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.